Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai poder bater um papo e aprender um pouco sobre como o cérebro funciona e como ele participa do controle dos nossos movimentos. Meu nome é Vitor Hugo, eu sou doutor em Física Médica pela Universidade de São Paulo e trabalho como pesquisador na Universidade Aalto, na Finlândia. A Finlândia é um país interessante que fica no norte da Europa, lá no Polo Norte, e é mais conhecida como a Terra do Gelo ou também como a Casa do Papai Noel. Tem bastante coisa interessante aqui, então quem tiver a oportunidade, vem visitar a Finlândia. Hoje comigo vai estar a Maíra, que é formada em Física Médica pela USP e está fazendo doutorado na Universidade Antwerp, na Bélgica. Hoje também a gente vai estar acompanhado pelo Renan, que faz doutorado lá na Universidade de São Paulo também, em Física Médica, e vai participar desse evento com a gente. Então, sejam bem-vindos, espero que vocês aproveitem. Às vezes a gente nem percebe que o nosso corpo está o tempo todo em movimento, né? Então a gente está piscando, respirando ou mexendo os braços, igual estou fazendo agora. Mas o nosso cérebro está o tempo todo atento a todos esses detalhes e para a gente poder executar todas essas funções de forma bem cadenciada e bem certinha. Mas o que é o cérebro, né? O cérebro é esse órgão todo complicado. De cara ele parece uma grande gelatina e fica guardado dentro da nossa cabeça. O cérebro é dividido em várias partes e cada uma delas é responsável por diversas funções, como a memória, se você lembra de uma questão da prova ou do nome de alguém, emoções, se você está feliz, ansioso, animado, e também pelo controle dos nossos movimentos, para mexer os braços, sair correndo, para a gente poder executar todas as nossas atividades do dia a dia. O cérebro só consegue fazer isso porque as regiões elas estão interligadas por um monte de fios. É como se o cérebro fosse formado por cidades e essas cidades fossem ligadas por estradas. Essas áreas, então, elas se comunicam como alguém indo de um lugar para o outro carregando muitas informações o tempo todo. Na verdade, o cérebro não é uma gelatina. A composição dele é bem complicada, mas a gente sabe que a peça-chave é uma célula chamada neurônio. Existem bilhões e bilhões desses neurônios distribuídos em todo o cérebro, uns de mãos dadas com os outros. Os neurônios têm diferentes formas e tipos, mas todos trabalham juntos enviando os comandos para que, por exemplo, os nossos braços e pernas se movimentem. É aí que entra a nossa pesquisa. Nós desenvolvemos um aparelho que permite a gente interagir com o cérebro e com os neurônios sem precisar fazer uma cirurgia. Esse aparelho, esse método, chama estimulação magnética transcraniana e ela funciona da seguinte forma. Como esse nome é bem complicado, a gente chama ele só de TMS. Vamos usar o TMS para estudar o cérebro do urso. Quando eu coloco o TMS sobre a cabeça dele, eu ativo os neurônios do cérebro, que vão logo ativar os músculos no braço, e assim gerar um movimento que o urso não tem controle. O comando que os neurônios enviam chegam por fios até o músculo do braço. Quando ele chega no músculo, ele vai dar uns pequenos choques, bem de leve, e na ordem certinha, fazendo com que o músculo aumente e diminua de tamanho, gerando assim um movimento. Mas como que a gente sabe onde colocar o TMS para ativar os movimentos? Para isso, a gente usa um navegador, que é um mapa do cérebro para indicar para o pesquisador onde que ele deve colocar o TMS. O navegador funciona como se fosse um videogame. É só seguir os comandos na tela que você consegue chegar ao ponto certinho para poder ativar o cérebro. Como eu havia falado, o cérebro ele as regiões elas não trabalham sozinhos, elas estão muito interconectadas e uma região está querendo conversar com a outra para poder gerar o movimento e as funções que a gente falou antes. Nesse navegador que a gente criou, a gente também consegue visualizar onde cada uma dessas regiões
estão conectadas com a outra. Então, quando a gente está navegando ali sobre as estruturas do cérebro, ele vai mostrar para a gente, ó, essa estrutura aqui está conectada com aquela estrutura lá atrás. Então, será que não seria melhor a gente estimular vários locais ao mesmo tempo? Bom, esse é um ponto interessante. Só que os equipamentos que existem hoje, a gente não consegue estimular ou ativar várias regiões do cérebro que estão conectadas e conversando o tempo todo de forma bem rápida. Por isso, a gente teve que ir para o laboratório e criar um novo tipo de equipamento. Bora lá! Aqui no laboratório, coloquei a mão na massa e construí um novo TMS que junta vários em um só. Eu tive que desenhar, recortar, enrolar um monte de fio e colar tudo junto. Esse novo aparelho nos permite fazer um novo mapa do cérebro de forma bem mais rápida e certeira. Para testar esse equipamento e ver se ele funcionava, voltamos para o laboratório e fizemos um monte de experimentos. Como no vídeo, dê uma olhada. Testamos vários tipos de ativação e medimos o tamanho do movimento da mão, depois que a gente ativava o cérebro. Mas ei, muita atenção! Nossos experimentos são todos feitos dentro de um laboratório controlado e com pessoas bem treinadas. Isso não pode ser tentado em casa, viu? Uma das coisas que a gente descobriu foi que dependendo da forma que a gente ativava os neurônios, uns respondiam e outros não. Vejam só, quando a gente ativava os neurônios de um jeito, a gente descobriu que a mão fazia um movimento bem grande. Mas quando a gente mudava o estímulo, por exemplo, estímulo verde, a mão não mexia mais. Esse experimento bem bacana mostrou que provavelmente os neurônios que eram ativados estavam todos juntinhos lado a lado, como se estivessem organizados em uma caixa, uma do lado da outra, e que eles só enviam o comando ao músculo se a gente der o empurrão na direção certa. Bom, pessoal, aqui termina a nossa palestra de hoje. Apesar de ter bastante informação nova, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre como o cérebro funciona e como ele gera esses comandos que controlam nossos braços e pernas e todos os nossos movimentos. Esse é só um trabalho dentro de muitos outros que nós, pesquisadores, fazemos. A gente ainda tem muitas outras coisas para descobrir e quem sabe o próximo a descobrir alguma coisa bacana não seja um de vocês. Certo? Muito obrigado e até a próxima.